Lucas capítulo 10. Amém? A partir do versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para a sua estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Até aqui. Aliás, vou concluir 37 que diz: E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze a mesma coisa. Amém? Abre a sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz assim: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ainda em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, que diz assim: E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e o sirva, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos seus mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Amém? Abra aí Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz assim: Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Aleluia. Se eu fosse dar um título à mensagem de hoje, e aí eu vou dar o título da mensagem de hoje é:
onde estás? A mesma pergunta que o Senhor fez para Adão. Adão, onde é que você está? Pode parecer muito estranho ler a parábola do bom samaritano e fazer essa pergunta a cada um de nós. Mas a gente vai chegar lá. Jesus relata nessa parábola acerca de 2 personagens que desceram e viram o homem machucado. Eles não ouviram. Olha, eu vi dizer que naquele caminho tinha uma pessoa machucada. Não. E a Bíblia, e Jesus relata muito claramente dizendo, eles desciam de Jerusalém. Naquela época, Jericó era uma cidade chamada Cidade dos Sacerdotes, onde muitos moravam. E tudo leva a crer que tanto o sacerdote como o levita tinha terminado o seu turno, o seu período de estar servindo ao Senhor dentro do templo. Então, eles tinham acabado o seu turno, né? Terminou, vou para casa. Mas eles viram o homem caído. Eles tinham acabado de sair da casa do Senhor. Eles tinham feito o serviço, adorado a Deus. Eles tinham ofertado ao Senhor. Eles tinham colocado as carnes para queimar. Eles tinham feito todo o ritual. Eles só esqueceram de cumprir. Tudo que eu falar, vocês já sabem, né? Eu não estou contando história. Eu estou puxando a história para dentro de cada um de nós. Então já começa a se avaliar. Porque eles sabiam, a lei era ensinada a eles. Eles sabiam que eles tinham que amar a Deus acima de tudo, com todo o entendimento, com toda a força, de todo o coração. Ontem pela manhã a gente inclusive estudou sobre isso, aqui na ESC. Não adianta a gente só, não é assim, não, tem que ser tudo. Porque o nosso Deus é um Deus completo, Ele não gosta de pedaço. E o sacerdote e o levita conhecia da lei. Mas eles fazem o quê quando vê aquele homem machucado? Ele passa de largo. Faço de conta que não vejo, então, né, aquela coisa assim, eita, acho que tem um passarinho cantando ali, e eu passo e deixo o outro lá machucado. Muitas vezes, a gente faz a mesma coisa. A gente vem para a casa do Senhor, a gente louva, a gente adora, a gente entrega dízimo, oferta, a gente toma ceia, a gente serve ceia, a gente toca, a gente prega, a gente ora, mas na hora de cuidar do outro, a gente passa de largo. E a pergunta continua a mesma. Cadê você? Onde você está? É interessante que Jesus conta a parábola e ele deixa lá no finzinho uma coisa registrada. O homem que socorreu o machucado, ele diz o quê? Olhe, cuide dele. Está aqui 2 dinheiros, mas quando eu voltar, qualquer despesa a mais, eu pago. Sabe por quê, irmãos? Porque servir a Deus, muitas vezes vai ter que fazer a gente meter a mão no nosso bolso. Não tem esse negócio de, não, eu vou orar por você, irmão. Eu vou orar por você, irmão. E se você tiver o recurso e você não meteu a sua santa mão no seu bolso, você não está fazendo nada. Você está sendo um belo de um hipócrita. Não adianta essa conversa do eu vou orar quando eu posso estender a mão.
Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 13, porque a gente também vai ver o outro perigo. Romanos 13, versículo 9. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Aleluia. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículos 13 e 14. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Algo que a gente precisa entender é: todo extremo é muito perigoso. Porque tem aqueles que faz tudo pelos outros, mas não ama o Senhor. E acha que é melhor do que todo mundo. Porque vai fazer as boas obras, porque vai dar isso, porque vai dar aquilo, porque vai dar. Mas se não amar o Senhor primeiro, é um complementando o outro. Ame ao Senhor acima de tudo, mas depois o outro como a si mesmo. Não tem como soltar. É junto. Eu preciso primeiro amar o Senhor e depois servir ao irmão. Não dá para só servir o irmão e não amar o Senhor. E não dá para só amar o Senhor e não servir o irmão. Porque foi Jesus quem nos empurrou e simplificou tudo. Ele disse: olha, se você fizer isso, está bom. Aí ele conta a parábola para desmontar o perguntador. Para dizer assim: bora ver onde é que você está amando tanto coisa fofa. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículo 13. Vou ler a partir do 12. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios. Foi o que o sacerdote e o levita esqueceu de aprender. Ele queria que eles tivessem tido misericórdia, mas não foi isso que eles fizeram. Para poder a gente ir caminhando, para a gente saber onde é que a gente anda, abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo, capítulo 23. Êxodo 23, versículo 5. Se você vir o jumento de alguém que o odeia caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo.
Deuteronômio 22, 4. Vocês ouviram o que eu li, né? E leram aí também, não é isso? Se um bicho, um animal, tiver caído, mesmo que você odeie a pessoa, não deixe lá. Tem que ir lá ajudar. Deuteronômio 22. Versículo 4. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não ignore. Ajude-o a pôr o animal em pé. Lá em Êxodo fala de alguém que você não goste. E aqui fala de um irmão, que aqui no caso Israel, e o Senhor repete. Se você vê um bicho caído, não deixe lá caído, vá lá ajudar. Se a lei falava isso a respeito de um bicho, vocês não acham que Deus ia dizer assim, se você vê um samaritano caído, se você vê um pecador caído, se você vê um crente em problemas grandes, deixa ele lá se resolver. Deixa ele bater a cabeça dele lá, porque ele plantou aquele mal, ele que se vire. Claro que não, né, irmãos? Claro que não. Nosso Deus não funciona assim, irmãos. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 58. Capítulo 58, versículo 7. Isso é o Senhor falando sobre o verdadeiro jejum. E ele diz, não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar ao próximo. Aí agora eu vou dar uma respirada. Nós temos a consciência de que Deus deu dons e talentos aos homens. Amém? É Ele quem dá. Alguns vai ter o talento de pregar, outros vai ter talento de cantar, outros de tocar, outro vai ter o talento de ter riqueza. Outro vai ter o talento de ser tão inteligente ao ponto de estudar e chegar nas cortes da justiça, do judiciário, do executivo, de, quem sabe, chegar até numa presidência. É Deus quem dá dons e talentos. A questão é, onde você está? Onde você está? Deus muda todo o contexto de treva, de tudo que estava desajustado, e Deus começa, haja luz, haja água, haja peixe, haja, faz o homem, bota no jardim. O jardim já estava pronto e Deus coloca o homem no jardim. Depois do homem, Deus forma a mulher, ou, como diz algum, foi formado os dois, enfim. Adão e Eva estavam no jardim. E a gente tem mania de culpar a Eva. As mulheres, então, a gente diz, eu vou ter uma conversa com Eva. Por quê? É menstruação com cólica, é tanta dor, para ter filho é sofrimento e por aí vai. Mas engraçado, recentemente eu fiquei parando, porque a gente nunca disse que vai ter uma conversa com Adão. Porque Deus não disse para Eva, tome conta do jardim. Mas o encargo era de Adão. Ele tinha que cuidar do jardim e da mulher dele. E aí, isso, mais do que Adão e Eva, que já aconteceu, isso é com a gente. O que foi que Deus nos confiou que a gente
Eu vou dar uma voltinha ali para ver se tem manga. Ou então, não, será que tem jaca madura? Para não cair na cabeça de um animal, né? Eu vou lá olhar se tem. E o que é que a gente está fazendo com o nosso jardim? O nosso jardim, a nossa casa, a nossa família, a nossa congregação. O que é que a gente está fazendo? Batendo papo com as serpentes. Ou a gente está feito o sacerdote e o levita, vendo o machucado e dizendo, eu vou sair de fininho. Alguém aqui gosta de passear em delegacia? Não, ninguém gosta. Mas e quando é preciso ir numa delegacia? Aí você vai dar que desculpa se o irmão precisar ir numa delegacia? Se você tem o dinheiro para pagar uma conta do irmão, você vai dizer o que a ele? Ah, mas se eu der, eu não vou poder lanchar. Eu disse à minha mulher que a gente ia comer pizza. Eu vou dizer a vocês, o dia que Deus me deu essa mensagem. 2 semanas atrás, numa segunda-feira, foi uma segunda? Uma segunda-feira, a gente recebe uma ligação. Quer dizer, quem recebeu foi o pastor. E depois ele me disse, recebi uma ligação e era uma situação muito, muito problemática. Aliás, isso foi numa terça. A situação era muito, 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 muito problemática. Para a gente era fácil dizer, olha, não vou não. Não dá não. Mas é aquela coisa, como é que você vira as costas para alguém que você diz que ama? E aí eu me deparei com muita gente, nesse mesmo dia, entrando em contato, e era gente que amava muito. Gente muito amorosa. E naquela hora o Senhor me disse, onde você está? E a pergunta era, para todos quanto poderiam estar estendendo a mão e pegar o barco e foram embora. Mas também é para mim. Porque, irmãos, tem coisa melhor do que você chegar do seu trabalho, tomar um belo banho, comer, encher seu buchinho e deitar para descansar. E depois ir mexer na internet, assistir uma TV, bater um papo. É muito bom viver a sua vida do lar. A sua vida, o seu mundo, o seu quadrado. Sem se preocupar o que é que o outro está precisando. Mas a pergunta é, onde você está? Onde você está? Com aquilo que Deus lhe confiou, onde você está? O que você está fazendo com aquilo que Deus lhe deu? Porque nós vamos prestar contas ao Senhor. E a gente vai fazer como tem um videozinho na internet. Onde chega como se fosse o dia do juízo e uma pessoa representando Deus e diz, cadê o seu dom e o seu talento? Ah, Senhor, eu estudei, eu me formei, eu me tornei um médico, eu me tornei isso, me tornei aquilo. E o Senhor disse, mas eu não mandei você ser médico. Não, mas a oportunidade foi muito boa. Eu estudei, eu tirei boas notas e eu me tornei médico. Não, eu não queria que você fosse médico. Eu queria que você pregasse a minha palavra. Não, mas eu fui médico. Não, mas eu queria que você pregasse a palavra. Porque todas as vezes que os nossos sonhos vão lá para cima, os do Senhor vão lá para baixo. E tudo como parece que fica muito bonito. Mas vai ter o dia onde a gente prestará conta. Ah, eu não vou não. Eu não vou hoje para a igreja não, quando vou dar aula.
Ah, eu não vou não, que eu não vou tocar. E você só vem para a igreja quando toca? E você só vem para a igreja quando prega? E você só vem para a igreja quando vai fazer algum serviço? Como assim? Se Deus manda fechar as portas da nossa vida hoje, o que é que a gente apresenta a Ele? Irmãos, eu e o pastor tem tudo para viver a vida mais espetacular. Aposentado. E eu nova. Era só, pé na estrada, 2 meninos criados. Todos os 2 já se viram sozinhos. Não tem nada que nos prenda dentro de casa, não. Eu estava com viagem marcada para 15 dias atrás. A gente estava combinado, tudo certo, tudo organizado, a família esperando. Aí, de repente, bum, um anúncio. A apóstola dá um aviso. No aviso, ela diz, 3 sábados aqui orando. Eu sentadinha ali, eu encolhi, eu disse, lá se foi minha viagem. Mas não disse nada a ela, eu só vim comentar já no final. Eu podia dizer, olha, sinto muito, eu vou poder vir 2 sábados, o terceiro eu não venho não, viu? Porque a gente vai viajar. Isso não era pecado não, você sabia? Eu ia viajar com meu marido para casa de família. Mas o Senhor veio e o Senhor me perguntou, onde você está? Quantos saíram daqui que era para ter saído mesmo? E quantos saíram daqui que não era para ter saído? Não, mas meu sonho não é isso, meu sonho é aquilo. Não, mas eu não tenho vontade de fazer isso aqui, não. Não, aqui eu não vou ter oportunidade. Então eu vou para lá, para outro canto. E vai chegar o dia onde vai ter que responder a Deus, onde você está? Eu vou contar uma história de um casal. Vou contar porque eu tenho a permissão. A gente conhece um casal, e a gente conhece muito bem. Eles congregavam na Nova Vida, anos atrás. Mas chegou um dia onde o Senhor deu uma palavra à esposa e disse àquele casal, sai daí, sai. Mas aquele casal não sabia que um outro casal, que na época esse casal já era pastores, oravam noite e dia, com o nome daquele casal que congregava aqui. E eles oravam todo dia dizendo a Deus, a gente quer esse casal. E dizia o nome do casal ao Senhor. A gente precisa de ajuda. E a gente quer esse casal para nos ajudar no nosso ministério. Na época que o casal que saiu, ficou um tempo andando nas igrejas, pedindo a Deus uma direção, até que o Senhor juntou, encontrou os 4, e aí o casal de pastores disse, a gente ora noite e dia por vocês, e a gente quer vocês. E tinha um vínculo de amizade, e foram ajudar aquele casal de pastores. No começo, foi igual casamento lindo, maravilhoso. Aqueles casamentos arrumados. Lua de mel maravilhosa. Beijos e abraços constantes. Tudo era magnífico. Vinho novo todo dia. Pense num negócio que aquele casal vivia. Formidável. Fora do contexto de tão bom que era. Mas o tempo passou. E agora aquele casal de pastores já tinha outros irmãos trabalhados, ajudados por aquele casal de irmãos. Então, aquele casal de pastores já tinha o olho nos outros irmãos, porque os outros irmãos que foram chegando também tinham muitos dons e talentos. Então, aquele casal já não era tão importante. Mas houve uma situação criada, até hoje eu pergunto se aquilo foi o diabo na vida da irmã ou se aquilo foi Deus, porque senão a irmã nunca teria voltado para o lugar.
E houve uma dissintonia no negócio, até o dia que a irmã decidiu não ir mais. E ela procurou aquele pastor e disse: eu não posso mais congregar aqui. Mas o marido continuou congregando lá. E o marido era aclamado, reconhecido, colocado assim, quase que nos braços. Mas a irmã não. E aquela irmã passou um ano com a mão na cabeça dentro de casa, dizendo: eu vou enlouquecer, Senhor. Senhor, eu vou ficar louca se o Senhor não vier aqui. Senhor, fala comigo, porque eu estou desesperada. Porque eu achava que era o Senhor. O que foi que aconteceu? O que é que eu fiz com a minha vida, Senhor? E ela chorava noite e dia. Irmãos, um ano, essa irmã orava, gritava, chorava, jejuava, fazia consagração. Mas ela foi tão esmagada que ela não tinha força nem para chegar na porta de uma congregação. Um ano depois, o Senhor disse: hoje você vai na congregação. E levou esse casal para uma congregação, vamos dizer assim, bem assim na linha, né? Bem tradicional. E ali Deus usou aquele pastor para falar com aquele casal. O marido já tinha saído também da igreja, estava com poucos dias. E quando aquele casal saiu daquela pregação, a esposa virou para o marido e disse: pode dizer onde a gente vai congregar, porque a partir de hoje eu volto para a casa do Senhor. Ela não se desviou do Senhor. E se desviou, porque ela não estava congregando. E o que acontece? Automaticamente, aquele irmão disse: a gente vai voltar para a nova vida. A esposa disse: tanta igreja para a gente voltar. Aí ele disse: meu coração sempre esteve lá. Eu vou voltar. Nós vamos voltar para a nova vida. E ela disse: tudo bem, a gente volta. Só tem um porém. O último banco, a última cadeira é onde a gente se senta. E todo culto que terminar, assim que terminar, a gente entra no carro e vem embora. Assim eles faziam, só no primeiro culto. A partir do segundo culto, o marido já foi para o meio da igreja e disse: a gente vai sentar ali no meio. Ela disse: eu vou ficar aqui atrás. Porque ela estava muito apavorada. Ela tinha sofrido muito. E ela não queria voltar a se envolver com a igreja. Aí termina o segundo culto que eles foram, no domingo. Ela foi para o carro e ele fica onde? No meio dos irmãos, batendo papo. E diga-se de passagem, né? Que essa igreja é boa de ficar no fim do culto, abraçando, beijando. E ele lá, no meio dos irmãos, muita vontade. E aí os pastores chegaram, começaram a conversar. A gente estava com os projetos, assim, já botou ele no projeto, porque ele tem chamado para isso. E aí, terceiro culto, quando a irmã pensou em se levantar e sair da igreja, o pastor disse: não quer não, né, se misturar mais? Adianta não. Se não quiser se misturar, a gente vai se misturar. Você sabe do chamado. Esse casal está na igreja até hoje. Não vou dizer quem é. Esse outro casal de pastores serve ao Senhor. A igreja deles vai de vento em popa. E estão felizes da vida e glória e aleluia. Onde eu quero chegar? Deus tinha mandado eles por um período, mas tinham que voltar. Mas as feridas, as dores, os machucados, fizeram o quê? Ela se afastar. Mas o Senhor dá dons e talentos aos homens. Aí a gente se frustra, se machuca e a gente faz o quê? A gente se afasta.
Agora, o interessante é que a gente só se afasta do serviço da igreja. Ninguém se afasta do trabalho, porque dentro do trabalho, quando eu trabalhava, eu tinha muito aborrecimento. Eu tinha chefes implacáveis. Mas eu nunca pedi as contas. Eu precisava trabalhar, né? Eu nunca vi ninguém dizer, não, eu tive tanta raiva no trabalho que não quero mais trabalhar. Eu nunca vi uma dona de casa dizer, eu me queimei, a queimadura está feia lá. Ela fica com a marca para o resto da vida e ela diz, nunca mais eu ponho uma panela no fogo. Nada. Faz aquela receita louca, um monte de coisa em cima e continua a cozinhar. Mas por que a gente tem essa mania de ter o dom, de ter o talento, e a gente faz o quê? A gente foge. A gente faz de conta que não percebe. A gente faz de conta que não vê. Não, deixa ali para o outro. Não, porque é muito pouco o que eu tenho, eu não posso ajudar, eu não posso socorrer, eu não posso. Como assim? Abra sua Bíblia em 1 Pedro. E eu quero dizer, viu, que o casal, quando voltaram com gosto mesmo. É ruim até agora de piscar o olho, eles. E a gente agradece muito a Deus pela vida desse casal. Não é não, pastor? 1 Pedro, capítulo 10, capítulo 4, capítulo 10, como que só tem até 5? Capítulo 4, versículo 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Você já viu aquele povo assim que sabe cozinhar, mas tem aqueles que cozinham a mais. Nas terças-feiras, quando a gente está no nosso café, depois da intercessão, aí quando eu faço alguma comida que trago, né, aí as irmãs, tá bom, não sei o que. Aí eu digo, quem fez foi a chefinha eu. Aí, por quê? Porque a gente tem a Masterchef. Para quem não sabe, a gente tem uma Masterchef. Porque a Masterchef toda terça vem com uma comida diferente. E eu fico dizendo, como assim, meu Deus? Mas a nossa Masterchef não é uma jovenzinha de 20 anos. Não é nem de 40. Já é de quantos? 77. Terezinha, nossa Masterchef, 77 anos. Mas toda terça-feira ela tem uma novidade. É a multiforme. Você, de repente, mais do que cozinhar, você pode fazer outra coisa. Mas onde você está? Onde eu estou? De quem eu estou fugindo? Para onde eu estou me escondendo? O que Deus me confiou que eu não estou exercendo? O dom e o talento não é seu, doce querido irmão e irmã. É do Senhor. Aí eu gosto muito de criança. Eu amo criança. Aí quando a liderança das crianças pergunta, olha, a gente está precisando de professor. Eita, não dá não, irmã, assim. Mas tu não disse que ama criança? Eu amo criança, né? Mas sabe assim. Não, como assim? Não, porque você sabe, né? Não sei. Se for eu falando, eu vou dizer, né? Não sei, mas explique que eu quero entender. Como pode, irmãos? Deus confiou dons e talentos. E a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo o mesmo que o sacerdote e o levita, virando a cara e passando. E não é só fazer o serviço aqui dentro. É fazer o serviço, muitas vezes, na casa do outro. Quando o outro está precisando de socorro. É muito fácil eu pegar um telefone e ligar e perguntar, está tudo bem com você? Está tudo bem com você? Não, eu amo muito você. Você me ama tanto que me deixou só.
É feita aquelas histórias de marido ruim e mulher ruim. Não é só marido, né? Tem mulher ruim. Deixando bem claro. Aquele povo, aquele cônjuge que não vale nada, que chega para a família e diz assim: não, eu amo o meu cônjuge. E por que você está adulterando? E por que você não cuida do seu cônjuge? Não, mas eu amo. Oh, como eu amo! Eu não posso dizer, eu amo bicho. Eu gosto demais de cachorro. Eu tenho ressalvas com gato. Por quê? Porque eu já levei arranhão de gato. Mas eu tenho um filho que foi tirar um gato que estava lá enganchado. E tirou com um jeitinho. Chegue, rapaz, venha cá. Olha, cuidado com a sua patinha, que não sei o quê. E eu fiquei olhando, dizendo, ah, meu pai amado. Mas é o jeito dele. Ele tem esse instinto protetor. O que a gente está fazendo? Irmãos, tem coisa melhor do que você não saber do problema do outro. É maravilhoso você não saber. Você chega na igreja, você entra, você se ajoelha, você ora. Aí você dá glória, aleluia, ora em línguas. E louve da dízimo e oferta. E quando termina o culto, estou indo. E a gente fica, cadê? Oxe, tinha um irmão ali, não tinha? Eu vi um irmão no vinhão ali. Não tinha, já foi. Meu Deus, eu ia falar. Não deu nem para dizer a paz, porque já foi. Aí quando adoece, quando precisa, ninguém vem me visitar. Eu estou naquela igreja há tantos anos e ninguém sabe nem onde eu moro. Como assim? Você nem fica na igreja para ter comunhão com os irmãos? Onde você está? Com que mundo você anda se preocupando? É muito bom quando a gente pega somente, está ali, as bebezinhas, né? Nós agora estamos com a igreja com alguns bebês. Então a gente pega as bebezinhas e, coisa fofa, lindinha, e devolve. Mas e aí, se não for um bebezinho? Se for um adolescente cabuloso, um adulto irritante, um idoso trabalhoso demais, o que a gente faz? Onde você está? Onde você está? Essa é a pergunta. Abra sua Bíblia. Eu quero caminhar para o fim, vou dar um pulão aqui. Lucas 22. Eu só quero que você abra. Eu não vou dar versículo porque eu não vou ler. Lucas capítulo 22 vai relatar acerca, no meio do texto, vai relatar acerca da prisão de Jesus. Jesus está ali no jardim e chega Judas com todo o povo para prender Jesus. Mas Jesus sempre estava no canto certo, na hora certa. Lázaro morreu, Jesus não chegou. Para a família de Lázaro, Jesus estava atrasado, Jesus estava na hora certa. Na hora de ser preso, Jesus não estava no meio da multidão. É aí onde está a questão. Onde a gente está? Porque estar no canto certo nas horas boas é muito bom. Mas e nas horas difíceis? Nas horas ruins. E não é só a minha hora ruim, é a hora ruim do outro. É a hora ruim quando o outro quer dormir e não dá para dormir.
Porque tem alguém que precisa conversar, de um aconselhamento. E o outro precisa, ao menos, desabafar. Mas a gente não quer ouvir. Irmãos, se a gente foge até do serviço na casa do Senhor, o que dirá tirar do seu tempo tão rico e precioso para ouvir alguém que está com problema? Mas eu não vou resolver, pastora. Empresta seus ouvidos, já vai ser de grande valia. O quanto mais vai ser complicado alguém meter a mão no seu santo bolso e dizer, eu vou pagar a conta para você. Até paga, né, se isso lhe promover um status. Se de repente você disser, pega o dinheiro, mas deixa eu tirar uma selfie. Deixa eu mostrar para todo mundo o que eu estou fazendo. A palavra do Senhor diz lá no livro de Ruth, que Noemi, junto com seu marido, né, na verdade o marido, quando viu a fome chegando, ele tomou uma decisão, vamos para Moabe. E lá ele foi, ficou aquele tempo, os filhos cresceram, casaram com mulheres moabitas, morre o pai, morre os filhos e fica 3 mulheres viúvas. Mas quando Noemi soube, opa, o Senhor está de volta abençoando Jerusalém, vou voltar para casa. Quantas vezes a gente escuta que é para voltar? Irmãos, o voltar é difícil. Eu acabei de contar a história daquele casal, onde o medo da esposa de voltar e se envolver o quê? Os traumas do que ela tinha vivido na mão daquele casal de pastores. Os pastores não eram ruins, não, irmãos. Não eram, não. Ela mesma diz, eles não eram pessoas más. Mas sabe aquela hora quando Deus diz assim, olha, eu preciso que você se levante e vá. Se levante e vá. Se levante e vá. E a gente fica, eu vou nada. Aí, pum, acontece um estouro. É assim, você está com o celular já descarregando, mas precisa estar com ele carregado. Aí você diz, eita, está já descarregando. Eu boto já para carregar. Eita, eu boto já para carregar. Boto já. Aí, faltou energia. E você não tem nem a lanterninha do celular para lhe ajudar. É tipo assim. Era aquela hora onde ela já deveria ter saído, já deveria ter voltado. E ela não quis voltar. Porque ela era muito abençoada onde estava. Apesar de, ela foi muito edificada. Mas como ela estava, aquela coisa do coração que se agarra, que se apega, aí o Senhor tem os seus modos de operar. E botar fogo nos pés e dizer assim, está muito confortável. Deixa eu apertar para você. E não é maldade do Senhor, não, porque Ele é bom. É porque o Senhor não quer que a gente desperdice os dons e os talentos. E aí o Senhor nos quer de volta. A gente não pode deixar que os nossos traumas nos paralisem. Nem tão pouco a gente pode ter o discurso de eu te amo. É tão bom dizer eu te amo. Meu filho, todo dia que sai para o curso, meus filhos, um quando sai para trabalhar e o outro quando sai para o curso é bença pai, bença mãe, eu te amo, beijo. Todo dia a gente escuta isso. Bença pai, bença mãe, te amo. Se é na hora de dormir, bença pai, bença mãe, te amo. Isso é magnífico, isso aquece o nosso coração, isso é tão bom. Porque o eu te amo, e eu digo isso a eles, tem que ser dito na hora que a gente está tudo trocando figurinha, mas tem que ser a hora que a gente diz, você pegou a minha figurinha, rapaz. É a hora quando está tudo muito bem, porque é muito fácil eu dizer, irmã Sônia, que eu lhe amo, e depois me abusar com a senhora e não chegar nem perto. E dizer, não, não vou ficar aqui não. Porque a nossa tendência é sempre fugir, quando a gente não quer enfrentar a gente mesmo. De baixar a cabeça
e dizer, vou cuidar. E não é só cuidar do outro, é cuidar do outro e cuidar de mim.